Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por a gente estar aqui. Peço desculpa aos irmãos que entraram e ficaram aí esperando a gente abrir a imagem, né? Mas eu quero justificar aos irmãos que, na verdade, a gente está... Eu também tenho uma atividade profissional, né? Secular, né? Não sou ministro do Evangelho em tempo integral. E isso tem muito a ver com o tema que eu vou dividir e compartilhar aqui com vocês. Agora, uma pequena parte do que eu vou dizer aqui. Então, eu tenho uma atividade secular e eu estava numa reunião de trabalho que eu tenho que ajustar e ela se estendeu um pouco mais do que o normal. Então, vamos começar nessa manhã. Um bom dia para você. Espero que você esteja aí já se conectando, compartilhando, marca as pessoas, divide esse link dessa live para que a gente possa alcançar muitos corações, né? Nós vamos hoje dar continuidade ao tema da quinta-feira passada, onde nós estávamos falando sobre galardão, sobre a doutrina da salvação, né? E começamos a falar sobre galardão. E agora vamos terminar, porque faltou um tópico, né? Não sei se vocês lembram, na semana passada faltou um tópico que era um tópico que tratava da reconciliação. Nós falamos da salvação, falamos do galardão, mas nós não falamos da doutrina da reconciliação. E, na verdade, não é uma doutrina, né? Mas é um tema abordado por Paulo, onde ele usa e ele chama de o ministério da reconciliação que Deus nos outorgou. E nós vamos falar dos aspectos abrangentes dessa reconciliação, viu? Bom, para vocês que estavam na reunião de terça-feira, na reunião de oração na terça-feira, receberam a notícia, né? Eu recebi um diagnóstico positivo para a Covid. Então, em tese, eu estou portador do vírus, do coronavírus, mas estou bem, viu, os irmãos? Eu quero agradecer o carinho, o suporte de todos que eu tenho recebido, toda a atenção, todo o cuidado, muitos irmãos me mandando mensagens, muitos irmãos oferecendo-se para dar todo tipo de apoio em todas as áreas que eu pudesse necessitar, seja na área psicológica, seja na área espiritual, seja na área médica, seja na área financeira. Veja, irmãos, eu estou elencando aqui 4 aspectos, porque eu não estou sendo aqui meio que apenas retórico, não. Foi exatamente, eu recebi pontualmente pessoas se manifestando, querendo saber se havia alguma necessidade. Ontem recebi um carinho muito bacana de alguém que mandou para nós um valor num cupom do iFood para que a gente pudesse, olha, não vão descansar, peçam a comida pelo iFood e descansem, né? Um membro da igreja que pôde nos dar esse carinho, a nossa família, a minha, a Margarete, para que a gente pudesse descansar à noite, não se preocupar com janta para as crianças, tudo, me mandou um valor para a gente consumir. Isso é muito legal, né? Outras pessoas, amigos que ligaram também, colocando-se à disposição, caso nós tivéssemos qualquer situação, qualquer despesa não prevista nesse momento, em função da Covid, enfim. Outro membro da igreja, que é psicólogo, ligou oferecendo, pastor, tá tudo bem, se precisar de alguma ajuda psicológica, enfim. E eu pude retornar que, irmãos, graças a Deus, está tudo bem mesmo, em todos os aspectos, né? Eu tô com o meu coração super em paz, a minha mente muito tranquila, e não estou usando isso como discurso. Bom, você que é membro da igreja, você sabe muito bem que não é do meu feitio tentar transparecer uma determinada tranquilidade ou estar esconder ou viver uma máscara de que as coisas estão bem. Você já deve ter aprendido que quando as coisas não estão bem, eu falo, eu expresso para a igreja, para a comunidade. Mas graças a Deus está tudo bem, eu estou bem, não teve sintomas. Ontem, para não dizer que não tive sintoma nenhum, né? Ontem passei a tarde, mas eu não sei
se é efetivamente em função da Covid ou se foi uma questão pontual em relação a alguma coisa que eu comi, até porque passou. Eu tive ao longo da tarde ontem uma indisposição intestinal, né? E fiquei ali, eu passei uma tarde com algumas cólicas intestinais, e enfim. E é um dos sintomas que apareceu em alguns casos, né? Mas estou bem, à noite, a hora de dormir já estava bem, acordei bem, então me parece que foi alguma coisa bem pontual mesmo, de alguma coisa relacionada à alimentação. Mas ainda que não seja, né? Apesar disso, nenhum outro sintoma se desdobrou até agora, né? Não sei se vai aparecer algum sintoma. Estamos orando, estamos confiando no Senhor e, sobretudo, vivendo debaixo dessa tranquilidade que Deus tem colocado no nosso coração. Estamos todos bem aqui, eu, minha esposa, meus filhos, estamos nos cuidando, estamos tentando, dentro do possível e do necessário, manter até mesmo um determinado isolamento meu aqui em relação à família, apesar que uma vez que o exame ele detecta já a presença do vírus e até o dia eu já estava em contato contínuo com todos aqui, a preservação agora é muito mais protocolar do que efetiva, né? Se alguma coisa tivesse que ter sido transmitida, já teria sido. Então nós estamos acompanhando, nós vamos testar todos aqui, daqui a um dia, possivelmente amanhã ou sábado, para que a gente mapeie para ver se está tudo bem com todo mundo e se mais ninguém aqui da família está. Na terça-feira que vem eu repito o meu teste, né? E para ver se o quadro já evoluiu para uma situação já de anticorpos já desenvolvidos pelo meu organismo, ou seja, e aí, se isso acontecer, como é possível, a vida volta ao normal a partir de então. Nesse sentido, no domingo agora, nós vamos ter inclusive uma transmissão diferente do culto. Domingo passado, né? Eu estive na igreja, eu e um grupo de irmãos, nós somos basicamente 8 pessoas, né? Sou eu, a minha esposa, são 4 músicos e 3 pessoas que operam a transmissão, né? Então nós tivemos esse contato ali, a gente entra ali com máscara e a gente tem álcool gel, mantém o distanciamento, todos os cuidados são tomados. Mas a despeito disso, de nós termos tomado todos os cuidados, cada pessoa que estava presente no último domingo, também evitaremos entrar em contato uns com os outros de novo neste domingo durante esse período. Nessas 2 semanas, são 14 dias o tempo aí de incubação do vírus, então nós vamos nos manter afastados, então não teremos a transmissão do culto naquele mesmo formato, com aquela mesma equipe que nós estávamos fazendo até então. Teremos um domingo onde o culto será excepcionalmente num novo formato. Nós teremos o louvor, a adoração, todo o processo, mas nós vamos fazer uma transmissão diferente, onde eu vou restringir essa transmissão a minha esposa, né, com apoio aqui da minha galerinha aqui mesmo, na operação de tudo, no que for necessário. E o André, nosso maestro, está providenciando todo o repertório musical, toda a preparação de músicas, e nós vamos ter os nossos cultos de manhã e à noite, normalmente. À noite, possivelmente, estaremos ouvindo a palavra, a pregação do pastor Marcelo, e que sempre nos abençoa, né? E nós estamos em mês de aniversário da igreja. Tá bom? Vamos então começar? Já fez aqui o meu discurso. E fiquem tranquilos, viu, irmãos? Caso qualquer coisa aconteça, caso haja qualquer mudança neste cenário, caso eu tenha algum sintoma, caso eu sinta alguma coisa, seja o que for, pode ficar tranquilo a igreja, os irmãos, que eu estarei prontamente dando ciência e comunicando aos irmãos. Enquanto estiver tudo bem, podem ficar tranquilos que está bem, viu? E vocês serão os primeiros a saber se alguma coisa acontecer, até porque eu conto e contarei sempre com o carinho que tenho recebido e com as orações da igreja, que são o mais importantes, e eu quero agradecer muito nesse momento. Amém? Então, antes de eu entrar no texto, que nós vamos continuar, que é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, né? Eu queria falar um pouquinho sobre um tema que esta semana trouxe o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil para o cenário da mídia, né, das redes sociais, e
muitas impressões e muitas opiniões começaram a surgir a respeito da postura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou falar disso rapidamente, né? Até lá, vai se preparando aí, viu? Vai abrindo a sua Bíblia no texto, que é esse texto que está aí, de 2 Coríntios. O texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 5, nós estaremos lendo a partir desse fragmento. Na semana passada nós paramos aqui no verso 10, onde fala sobre comparecermos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E nós falamos que tribunal é esse, que juízo é esse, que se dá sobre as obras, uma vez que as obras elas não interferem no processo da salvação, elas não cooperam para a salvação. E nós podemos, na semana passada, pudemos então refletir a respeito desse aspecto da salvação. Mas deixa eu falar. Irmãos, nós temos hoje um Brasil que está polarizado, né? Um Brasil que está polarizado. Ele tem... e a igreja evangélica, ela também, dentro da sua membresia, sofreu uma certa polarização em relação à política, né? A posições políticas. E essa polarização, ela em alguns momentos ganhou um caráter extremado, né? O caráter extremado da direita, daqueles que são da direita e conservadores, boa parte dizendo que cristão não pode ser de esquerda, e por outro lado, outros que são mais alinhados à esquerda, demonizando aqueles que por uma questão de serem de direita e conservadores apoiaram a candidatura e a eleição do nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro. E desde então nós vivemos uma grande polarização. Eu tenho desde o começo, né, e eu não preciso lançar floreios aqui, eu queria deixar isso claro aos irmãos, de dizer duas coisas. A primeira, o cristão, ele é um ser político, sim. Não devia se misturar a fé com a política. Preste atenção, a vida é um ato político. Os relacionamentos se baseiam em política. E o que é a política? A política é exatamente a construção de uma sociedade a partir das ideias, do diálogo, das relações, das interações, das opiniões, dos posicionamentos que nós, como seres humanos, vamos, então, fazendo e construindo a nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios. Então, tudo isso que nós fazemos para viver e para existir é um ato político. Viver, se relacionar é um ato político. Quando você pondera que não deve dizer determinada coisa, ainda que você gostaria de dizer e ainda que seja verdade, porque aquele momento não é o melhor, porque você tem que buscar outras palavras, porque aquilo naquele instante poderia causar um desdobramento pior do que você, e aí você evita de falar, você está fazendo um exercício de política. Quando você, no seu condomínio, quando você na igreja, quando você de qualquer modo cria afinidades com alguém, passam a compartilhar uma ideia, passam a defender esta ideia e passam a trabalhar para aquilo que vocês acreditam como sendo algo bom, produtivo, positivo, para todos, e você começa a se dedicar e se envolver nisso, você está agindo politicamente. A igreja, no seu discurso profético, ela é profundamente, e não só ela pode ser, como ela deve ser profundamente política. Por quê? Porque a profecia do Evangelho, ela trabalha não só com aspectos espirituais do ponto de vista da salvação da alma, mas ela trabalha com aspectos práticos do ponto de vista da libertação integral do ser humano. De modo que o Evangelho, ele liberta os cativos não só da força do pecado, como ele liberta os cativos da sua opressão psíquica, espiritual, da sua opressão social, porque vai dando voz e consciência de liberdade ao coração escravizado.
O evangelho, sobretudo, ele é a busca da restauração da dignidade humana, da justiça e a oração para que o reino de Deus venha. De modo que o discurso da igreja não pode ser um discurso alienado. Ele precisa ser um discurso profético. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi essa semana, que eu li essa semana e achei muito interessante, né? Alguém escreveu um texto onde ele comparava um dos maiores evangelistas do século XX, Billy Graham, com Martin Luther King Jr., que foi o pastor batista, ambos pastores batistas, viu? E que foi protagonista da luta pelos direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos. Então veja bem, o Billy Graham é um personagem que foi conselheiro de muitos presidentes, que pregou no mundo inteiro, pregou na Rússia, foi a Moscou, pregou para os soviéticos, né, para os comunistas. E o Billy Graham sempre transitou com plena aceitação neste cenário político inteiro, pregando o Evangelho de Jesus e levando multidões a se converterem a Cristo. E o Billy Graham, ele pregaria, olha a ilustração que eu recebi foi essa. O Billy Graham, ele pregaria ao escravo para que ele entregasse a sua vida a Jesus, levando ao escravo a mensagem de que Jesus salva a sua alma. E ele pregaria ao senhor do escravo, levando-o a crer que Jesus é salvador da sua alma, e ele iria embora e deixaria escravo e senhor de escravo convertidos ao evangelho, mas o escravo permaneceria escravo e o senhor de escravo continuaria senhor do escravo. Porque, na perspectiva da pregação do Billy Graham, ele fala ao espírito e à alma humana sem tocar nas opressões que tangenciam a sua vida. Já o Martin Luther King Jr., ele pregaria ao escravo para que a sua alma fosse salva, e na medida em que ele cresce em Jesus como seu Salvador, ele levaria o escravo a crer que a libertação do Evangelho quebra sobre ele as amarras de toda e qualquer opressão, e ele se colocaria, como se colocou ao lado do escravo, ao lado dos negros, ao lado de todo o movimento de preconceito e discriminação que havia, para lutar contra o senhor do escravo, que oprimia e afligia aquele escravo. Então percebe que são duas perspectivas de evangelho diferentes? E nessa perspectiva de evangelho, um grupo de pastores procurou Martin Luther King em uma certa ocasião, dizendo assim: reverendo, o senhor não deveria se envolver nesta militância. Isso não é papel de um pastor. Curioso, né? O senhor deveria pregar para os brancos, já que o senhor acha que eles oprimem os negros, para que eles se convertam, e em se convertendo eles passarão a amar os negros. E o Martin Luther King deu a seguinte resposta: eu concordo com vocês que nós devemos pregar para todos, para que todos se convertam e todos possam se amar. E quando isso acontecer, a opressão, a desigualdade há de desaparecer. Mas até que eles se convertam e até que eles nos amem, eu vou estar ao lado do meu povo para lutar que eles pelo menos nos respeitem. Então existe algo que tem a ver com a dignidade humana que o discurso profético da igreja não pode prescindir, não pode se omitir. Então a ideia, irmãos, de que o púlpito cristão não deve falar de política é a ideia que foi construída exatamente pela religião para que o poder secular e o status quo fosse preservado sem que a voz profética da igreja se levantasse. E isso legitimou as histórias mais nefastas da humanidade.
E a igreja se omitiu diante do nazismo, e a igreja se omitiu diante da escravidão, a igreja se omitiu diante de ditaduras. Então nós podemos escolher o que significa pregar o evangelho, o que significa ser um profeta de Deus. Podemos ser o Billy Graham e podemos ser o Martin Luther King. Eu escolho este lado aqui, porque os profetas do Antigo Testamento, eles eram presos. Eles jamais foram palacianos. Os profetas de Deus, haviam muitos profetas palacianos. O profeta Jeremias, inclusive, sofreu muito disso, porque os profetas viviam bajulando o rei. E quando Jeremias chegava aí denunciando os pecados do rei, ele é tratado pelo rei e pelos demais profetas como sendo alguém que estava se rebelando contra a autoridade divina. E foi encarcerado e torturado por causa disso. Do mesmo modo que Martin Luther King foi preso. Do mesmo modo que tantos outros líderes. Mas o que eu gostaria de dizer a você é que o fato de eu estar dizendo que a igreja precisa e deve, e é obrigação dela, ter um discurso político de libertação, de justiça e de denunciar todo poder que seja corrupto, opressor e que fira a dignidade humana, e esse é um papel do pregador do evangelho, e eu não vou me privar dele. O grande problema é que quando você levanta do púlpito o discurso sobre justiça, sobre igualdade, sobre os pobres, sobre os oprimidos, em defesa daqueles que sofrem discriminação e preconceito, por estarmos num país polarizado, naturalmente os rótulos começam a aparecer. De que então você é esquerdista, de que você é comunista. E deixa eu dizer uma coisa para você, o cristão, em hipótese alguma, pode abraçar uma bandeira ideológica e política partidária, porque o compromisso dele é com a verdade do evangelho. O cristão, ele não se aliança com homem algum, porque ele precisa ter autonomia. O profeta de Deus, a igreja de Cristo, precisa ter a autoridade profética, a isenção e a autonomia de elogiar os acertos, mas ter a coragem e o dever que ela tem de denunciar todos os erros e equívocos. Qual é o grande problema, então, de quando a igreja ou líderes, eles se assumem como defensores de uma bandeira de esquerda, ou quando se assumem defensores de uma bandeira de direita? É que nós temos o grave defeito de comprar pacotes, sabe? E esse foi o grande problema que aconteceu nas nossas últimas eleições. Irmãos, é um direito democrático. É um direito democrático de cada cidadão escolher em quem votar. O voto é pessoal, o voto é secreto e o voto é um ato livre do ser humano como cidadão, como indivíduo. É um direito de cada um alinhar-se a crenças que sejam mais compatíveis ao pensamento de direita. É um direito de cada um também ter determinadas crenças e valores que o aproximem mais da esquerda. Eu tenho entendido que aquilo que acredito como sendo uma pregação que se volta para os oprimidos, eu me vejo mais identificado no discurso da esquerda. É a minha posição. Agora, você não pode esperar ou nem ter eu vou usar uma palavra aqui bem dura, né? Não, deixa pra lá. Você não pode querer me acusar ou me rotular de ser um esquerdista. Porque eu abomino a ideia de que eu submeta o discurso cristão, sabe? Que eu submeta a autoridade, o poder libertador desta palavra e condicione a minha fé a uma ideologia política. Inclusive,
eu não vou lembrar exatamente nesse momento se foi John Stott ou Martyn Lloyd-Jones, que fizeram a seguinte afirmação. E pode ser que eu esteja enganado, não tenha sido nenhum dos dois, e tenha sido C.S. Lewis. Olha que coisa. Eu estou bem confuso agora. Mas, por exemplo, um dos grandes pregadores e homens da teologia evangélica um dia disse que o comunismo, por exemplo, o socialismo, melhor dizendo, não vou falar do comunismo, o socialismo ou o marxismo, né? No final isso tudo foi colocado dentro do mesmo balaio, mas ele dizia, ele só existe porque a igreja e nós não conseguimos ser suficientemente cristãos. Porque quando alguém se levantasse no mundo para buscar um discurso que falasse de justiça, de igualdade, de partilha, de solidariedade, de igualdade, enfim, ele não deveria olhar e acreditar, olha, isso é marxismo, isso é comunismo, isso é socialismo. Não! As pessoas deveriam se levantar e dizer, nossa, isso é aquilo que os crentes pregam. Mas como nós nos tornamos ou deixamos de ser suficientemente cristãos do ponto de vista das defesas da dignidade humana que Jesus Cristo fez e que o Evangelho faz, levantou-se então uma ideologia política, uma filosofia política, da cabeça, curiosamente, de um ateu, que passou a defender, do ponto de vista das teorias econômicas, o combate às injustiças. E depois isso se transformou em sistemas de poder que estabeleceram opressão, genocídios e injustiças outras de todos os aspectos. Por quê? Porque no homem comum, todo e qualquer desejo de ser bom acaba traduzindo-se inevitavelmente em um novo mal. Porque essa é a natureza do ser pecador. Essa é a natureza do ser pecador. Na tentativa de querer promover o bem, eu sou tão pecador que eu me torno um ditador, eu me torno um opressor, eu me corrompo. E a história vem mostrando isso. Que os sistemas políticos, eles são, por sua natureza, sistemas que se corrompem, que produzem violência, que produzem injustiça. E essa é a razão pela qual Jesus entendia que era preciso uma transformação social muito mais profunda do que simplesmente tirar Herodes do trono, tirar Pilatos da Palestina, expulsar os romanos dali, para que houvesse paz, porque ele entendia que seria apenas substituir um homem corrupto por um outro homem corrupto. E essa é a razão, meus irmãos, pelas quais a pior atitude que a igreja evangélica pode tomar é ela levantar a bandeira de um nome, de qualquer lado. É passar a defender determinado personagem e suas ideias de uma forma acrítica. Isso está equivocado por duas razões. E mais uma vez eu vou citar teólogos protestantes, quando diziam que o nosso discurso em defesa da vida, da justiça, da liberdade, ele precisa ter a isenção de quem está pregando o Evangelho. Porque quando nós passamos a levantar a bandeira de uma ideologia, nós estamos naturalmente fechando a possibilidade de que o Evangelho atinja o outro que pensa diferente de nós. Entendam o que eu estou dizendo? Eu posso falar de justiça, eu posso falar de igualdade, eu posso falar sobre a pobreza, sobre a miséria e denunciar tudo isso. Mas quando eu pego o meu discurso e o submeto a um determinado personagem que eu escolhi como sendo representante desses meus anseios, e este personagem não é Cristo o Evangelho, mas este personagem é um político que eu passei a adorar, o que eu estou fazendo com todos aqueles que pensam diferente desta ideologia política, se fechem a minha pregação do Evangelho. E então certo pregador uma vez disse no século XX, se nós transformarmos a pregação do Evangelho a uma
crítica política ao comunismo, por exemplo, como evangelizaremos os comunistas? Nós temos que ter a isenção de saber que nós denunciamos as injustiças do comunismo e do capitalismo. Nós denunciamos a justiça do ditador de direita e do ditador de esquerda. Nós denunciamos as opressões e os preconceitos dos movimentos conservadores da direita, tanto quanto dos movimentos extremistas da esquerda. Porque o cristão, ele é aquele que está do lado da vida, e ele não está levantando bandeiras políticas. Mas ele se posiciona politicamente. E quando o pastor sobe no púlpito da igreja, ele tem o dever de denunciar aquilo que, do ponto de vista da justiça, está sendo negligenciado pelo Estado e pelos poderosos. Não podemos ser alienados quanto a isso. Mas por que eu estou falando disso? E eu queria que você entendesse. Porque nas últimas semanas, nós tivemos 2 pastores presbiterianos tornando-se ministros, né? Já tínhamos o ministro da Justiça e na última semana o ministro da Educação. Ambos são pastores presbiterianos. E naturalmente não tenho, até porque não os conheço pessoalmente, tem amigos que os conhecem pessoalmente, mas eu não os conheço. Sou um pastor presbiteriano que não tem tanta entrada assim no âmbito da Igreja Presbiteriana Nacional. Estou pastor presbiteriano há 10 anos, sem que eu tenha construído toda a minha vida eclesiástica na Igreja Presbiteriana, de modo que não tenho esta vivência histórica toda. Mas uma coisa me fez e tocou meu coração ao deixar o segmento pentecostal para me tornar presbiteriano. O posicionamento sempre ético que a Igreja Presbiteriana, ou pelo menos o respeito que a Igreja Presbiteriana sempre teve da sociedade, e não que ela seja perfeita, né? A Igreja Presbiteriana teve posicionamentos muito equivocados ao longo da ditadura militar e muitas posturas que são naturalmente reprováveis, mas compreensíveis por sermos humanos. E volto a repetir, somos todos seres políticos. Não existem anjos, sabe? A igreja não é feita de gente que levita em espectros espirituais, de modo que tudo que exale de nós seja o belo perfume de Cristo. Não, nós somos humanos, nossas compreensões, nossos atos, enfim, muitas coisas em nós. Isso tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, que esse é o nosso desafio, da transformação da nossa percepção de mundo. O que aconteceu? E eu disse que foi um equívoco da igreja evangélica nas eleições. O equívoco da igreja evangélica nas eleições de 2018, irmãos, não é que crentes votem em Bolsonaro ou que crentes votassem em Haddad. Não é este o problema. Volto a repetir. O seu olhar, a sua avaliação do mundo, as suas ideias, o seu sentimento em relação àquilo que você julga melhor para a construção do bem comum te dá o direito de você escolher em quem votar, sem que ninguém demonize você por você ter votado neste ou naquele, sem que ninguém diga para você que se você votou no fulano, você é do diabo, se você votou no herculano, você é de Satanás. E nem que digam a você que crente, se for crente, tem que votar assim, e se crente, se for crente, tem que votar assado. Essa é uma decisão que você precisa tomar com a liberdade que você tem. Ok? E esse foi o equívoco da igreja. Porque boa parte da igreja evangélica assumiu uma bandeira. E pior, não apontando, dizendo assim, nós temos um pensamento que se alinha um pouco mais para cá. Não, pior, assumiu uma bandeira comprometendo-se com tudo que ali estava expresso, defendendo e ignorando tudo aquilo que ali estava expresso, que é absolutamente antipático ao Evangelho, em ambas as partes, em ambos os lados, viu?
Porque repito, eu não posso assumir, mesmo tendo as minhas inclinações de esquerda, pegar as bandeiras do esquerdismo e dizer assim, não, mas eu acho que começar a fazer disso um tema das minhas defesas. Eu defendo o Evangelho. E naquilo que houver de ser reprovável aqui, naquele personagem, naquela pessoa, ele terá de mim toda a denúncia profética necessária a respeito dos seus equívocos e dos seus erros. De modo que a igreja não pode se submeter a um projeto político partidário, a um projeto político pessoal, e não pode fazer de nenhum personagem de esquerda ou de direita o seu ídolo a ser seguido, honrado, defendido incondicionalmente. E esse é o problema que a igreja se submeteu. Então cada pastor é livre e deve ser livre para posicionar-se politicamente do modo como preferir. Porque esta é uma posição do exercício da sua cidadania. E veja, se você pegar o profeta Miqueias e pegar o profeta Isaías, eles são profetas contemporâneos. A diferença é que Isaías estava um pouco mais próximo do palácio, ele tinha acesso ao rei Ezequias. A outra coisa é que Miqueias estava muito distante do poder, estava perto do povo, era um camponês. Você vai encontrar em Isaías, por exemplo, uma perspectiva muito esperançosa na restauração da casa de Davi, do trono de Davi, a reafirmação da aliança e do pacto de Deus com Davi. Isso é algo que está presente no discurso de Isaías o tempo todo, e não é à toa que ele é o profeta messiânico. É ele que vai ser o instrumento dessa esperança do Messias, porque ele enxergava o trono de Israel como sendo o lugar através do qual Deus traria justiça. Miqueias não tinha esse otimismo messiânico de Isaías. Miqueias enxergava o trono, o palácio, o templo como lugares de opressores. Esperava que o juízo de Deus se manifestasse sobre eles. São profetas contemporâneos, ambos falam em nome da palavra, ambos estão absolutamente certos, mas cada qual busca a transformação do mundo no seu discurso profético de trincheiras diferentes. Isaías luta para que o templo e os reis se convertessem, se quebrantassem. Miqueias não tem tempo para ficar bajulando os reis, porque ele está muito próximo da dor, da angústia do povo. Isaías, por um momento, chega a se afastar do povo, acreditando que ele era diferente deles. Vejam que um olhar político do profeta pode fazê-los estar distante um do outro, ainda que servindo ao mesmo Deus. Então, no capítulo 6, Isaías meio que cai a ficha, ele diz assim, cara, eu achava que todo mundo é mau, que todo mundo, e eu percebo que eu não sou diferente das pessoas. Porque às vezes a gente se distancia da realidade. Às vezes o nosso olhar de fé, o nosso olhar religioso, o nosso puritanismo, o nosso senso de moral, ele faz com que a gente acredite que a gente é melhor do que as pessoas. E aí a gente fica nessa trincheira aqui, a trincheira palaciana. Há outros profetas que, por estarem mais perto do povo, sempre se souberam o povo e sentem um pouco mais de perto a dor do povo. E eles não têm muita tolerância e muita simpatia para os palacianos. Então eu estou dando um exemplo do Velho Testamento de dois profetas contemporâneos, mas distintos na sua perspectiva profética, para lembrar a você que esta é uma liberdade que cabe também a nós. E não existe nenhum discurso religioso que esteja desconectado da realidade social que cada um vive. Você não pode esperar que um pastor hoje, na Dinamarca, suba no púlpito para falar de justiça social.
Essa parte do evangelho não lhe tocará. Por quê? Porque ele prega um evangelho diferente? Não, porque no país dele esse não é um tema relevante. Ele poderia falar de justiça social se ele quisesse abranger o seu discurso para o mundo, a respeito das desigualdades do mundo, mas se ele está pregando ali para o seu rebanho, para o cotidiano da vida das suas ovelhas, esse não terá um tema relevante. As pessoas vivem num altíssimo nível de DH, um padrão de vida excelente, estabilidade econômica, todos os serviços à sua disposição, supridos em todas as suas necessidades básicas de dignidade e sobrevivência. Ora, num púlpito dinamarquês, não terá sentido nenhum alguém que levante este discurso profético de denúncia social. E possivelmente lideranças que estejam mais perto das elites tenham também um pouco mais de dificuldade de enxergar a realidade dos pobres. Tanto quanto aqueles que estão muito aproximados da dor e do sofrimento, da pobreza e da miséria, naturalmente terão algum traço de intolerância, é possível, em relação a um discurso que venha de qualquer setor, de quem esteja mais próximo das elites. Então, os olhares, eles tendem a se polarizar. Mas qual o cuidado que nós temos que ter? Nós temos que ter o cuidado, irmãos, de entender que a nossa bandeira é o Evangelho. A Bíblia Sagrada. Essa é a nossa bandeira. Nós temos que ter o cuidado de entender que eu não defendo um lado nessa história. Eu posso estar, o meu discurso pode estar mais aproximado do que esse lado pensa ou do que aquele lado pensa, mas eles não me representam. E eu não falo em nome deles, eu falo em nome do Evangelho, de Jesus Cristo. E quando a igreja assume um lado, ela está cometendo dois erros. Primeiro, o erro de que ao assumir um lado, ela fecha suas portas para todos que estão do outro lado. Então você já parou para pensar que uma igreja que assumiu uma bandeira política em determinada posição, e institucionalmente escolheu um nome e um projeto, ela está fechando as suas portas para todo o resto da população e até dos seus próprios membros. E o que aconteceu nas eleições de 2018 foram pessoas que começaram a perder absolutamente a capacidade de viverem harmonicamente dentro das suas próprias comunidades de fé. Tal grau de intolerância que isso passou a trazer nas relações humanas dentro do próprio corpo de Cristo. Imagine um ímpio, imagine como você, que passou a defender uma bandeira, como você poderá pregar para alguém que está na outra trincheira da sua ideologia. Você tornou o seu evangelho, irmãos, impalatável, não digerível para aquela outra pessoa. E o pior, que você passou a acreditar que a sua defesa de uma bandeira política é evangelho. Esse é o problema. E aí você passou a ter um nome como sendo aquilo que define o seu pensamento. Ah, eu sou Lula. Ah, eu sou Bolsonaro. Eu poderia, entre esses dois, dizer quem reúne muito mais daquilo que eu acredito como sendo seu projeto de governo. Mas isso não me fará, em hipótese alguma, acreditar que eu tenho o direito, como pastor, de me tornar parte desse sistema e levar as minhas ovelhas a desejarem e a se submeterem a esse sistema como verdade. E mais do que isso, passar a viver em defesa desse sistema e não no meu lugar de profeta de Deus, onde eu o denuncio. E a igreja precisa entender que o nosso poder é um poder espiritual, irmãos, ele não é um poder terreno, secular.
E nós precisávamos sim acordar da nossa apatia e da nossa alienação política. O problema é que a gente acordou da nossa apatia não para sermos profetas. A gente acordou da nossa apatia e decidiu fazer o seguinte: que lado a gente vai escolher dos assentos do poder secular? A gente não se levantou contra um poder espiritual que vai ter autoridade de denúncia sobre todos os poderes seculares. Mas a gente decidiu que a gente tinha que participar desse poder. Não influenciá-lo. Não denunciá-lo, não interferir, não inspirá-lo. Porque o papel da igreja é inspirar os sistemas. É inquietar os sistemas. É perturbar os sistemas. E não fazer parte dele. E esse nosso papel perturbador, Paulo Bravo tem uma frase que ele diz assim: se você quer ser um seguidor de Jesus, você precisa estar preparado para se insurgir contra todo e qualquer sistema, inclusive o seu próprio. Porque todos os sistemas humanos estão corrompidos pelo pecado, inclusive eu mesmo e as minhas ideias pré-concebidas no pecado. Eu preciso ser transformado, que dirá os sistemas. Eu preciso duvidar de mim, questionar-me e confrontar os meus equívocos e as minhas percepções. Quanto mais o sistema. Mas não, a gente abraçou um sistema. E aí cometemos o equívoco de fechar as portas da comunicação do evangelho àqueles que pensam diferente do ponto de vista político e ideológico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ao assumir um lado, a gente acaba se tornando comprometidos com uma falsa verdade. Por que uma falsa verdade? Porque a gente passa a querer construir discursos para defender aquilo que o nosso coração elegeu como verdade, independentemente da verdade. Deixa eu dar um exemplo para você. Essa semana eu fiz um exercício, uma brincadeira, foi puramente brincadeira. Mas uma brincadeira com objetivos sérios, né? Uma pessoa conhecida do meu Facebook postou uma foto do Capitão América e do Homem de Ferro. Olha, são posturas ideológicas diferentes. O Capitão América e o Homem de Ferro. E são dois super-heróis diferentes. Com capacidades, poderes, habilidades, qualidades e defeitos diferentes. Mas ele postou aquela foto da luta do Capitão América com o Homem de Ferro e ele escreveu assim: faz 4 anos, lá do filme dos Vingadores, né? Faz 4 anos que o Capitão América espancou o Homem de Ferro. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu falei assim, eu liguei para um amigo e falei assim, eu vou fazer um exercício aqui para provar uma tese. E ele disse o quê? Eu vou fazer um exercício para provar a tese de que as pessoas elas não querem a verdade. Elas escolhem um lado a partir do seu coração e depois aceitam e constroem qualquer discurso para defendê-lo. E aí eu entrei lá e disse assim, maninho, eu acho que você está equivocado. O Capitão América não espancou o Homem de Ferro. O Capitão América lutou com o Homem de Ferro junto com o Soldado Invernal. Eram 2 contra 1. E o Capitão América foi derrubado 2 vezes e só não venceu, e só não perdeu a luta para o Homem de Ferro porque enquanto ele estava caído, o Soldado Invernal segurava e detinha o Homem de Ferro para que não continuasse o espancamento. Depois dele estar caído, o Homem de Ferro ele oferece a rendição, porque ele estava completamente derrotado. E aí, nesse momento, o Soldado Invernal intervém de novo, derruba o Homem de Ferro, o Capitão América então pega o escudo e vence o Homem de Ferro. Eu falei, você não viu essa luta? Ele disse assim, não, o que eu vi foi um Vingador que só não matou o Homem de Ferro porque não quis. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei o vídeo da luta. Olha, gente, estou falando de cinema, de ficção científica. Peguei o vídeo, link, e postei lá. Digo assim, assista de novo a luta. E ele continuou a sua defesa. E aí eu disse exatamente isso para ele. Eu falei, cara, defenda aquilo que você acredita por você achar certo.
Mas não construa verdades ou não ignore os fatos para continuar defendendo o que é indefensável. De modo que a paixão faz com que a gente enxergue a realidade de outro jeito. A paixão faz com que a gente não perceba o que está diante dos nossos olhos. E então os argumentos começaram a surgir de um modo mais estapafúrdio possível, cada um pior do que o outro. E chegou um momento, olha só que absurdo, chegou um momento que ele disse assim, pode ser que você que não curta super-herói não faça nenhum sentido isso para você, essa ilustração, mas muitos vão entender. Chegou um momento que ele disse assim, mas tira a armadura do Homem de Ferro e vê se ele pode lutar contra o Capitão América. Aí eu falei, tranquilo, tire do Capitão América, então, todo o aperfeiçoamento biológico que ele recebeu artificialmente lá dos laboratórios Stark, para ver se o Steve Rogers, magrinho, magrelo, raquítico, consegue vencer o Tony Stark com toda a sua inteligência, seu brilhantismo e naturalmente com um porte físico bem melhor. E eu disse, mano, e ele falou assim, não, eu gosto mais do Capitão América por causa disso. Aí eu falei, agora você usou os argumentos que você precisava usar. Não deturpe a verdade, não ignore os fatos, não construa a sua própria percepção para tentar defender o que é indefensável. O cristão, ele é aquele que ele precisa dizer a verdade, sem que ele esteja seduzido pela paixão que ele elegeu, pelas afinidades do seu coração. E qual é o grande problema? E eu disse que era o segundo aspecto. Qual é o grande problema, a meu ver, de nós termos pastores, enquanto pastores, envolvidos na política partidária? É a minha opinião, viu, irmão? Você pode até discordar de mim, mas eu quero dar esta orientação a você para ajudar você a olhar o mundo. O primeiro grande problema, irmãos, é que nenhuma vocação secular, ela pode ser mais importante para um profeta de Deus, para alguém que foi vocacionado ao sagrado ministério da palavra, do que pregar o evangelho. Nenhuma vocação. E se eu quero transformar o mundo, eu preciso ir lá. E eu preciso estar lá. Irmãos, olhem para Martin Luther King. Ele se elegeu a quê? Ele se candidatou a quê? E este homem mudou a história de uma nação. Mas ele morreu por isso. Foi assassinado por isso. E antes foi preso por causa disso. Olhe Desmond Tutu, na África, diante da opressão do apartheid. Se tornou uma liderança mundial, uma voz que é ouvida no mundo inteiro. Uma voz de autoridade profética. E não se elegeu e não se candidatou a coisa alguma. E transformou a história de uma nação ao ponto de tornar-se Prêmio Nobel da Paz. Olhe Dom Helder Câmara, aqui do Brasil. E sua ação durante o período de perseguição política que estava acontecendo na nossa nação. Este homem tem seu nome marcado na história. E é curioso que no Rio de Janeiro nós temos uma rua chamada Avenida Dom Helder Câmara e temos outra chamada Avenida Martin Luther King Jr. Sabe por quê? Porque foram políticos, porque foram homens que exerceram poder político, não porque foram homens que exerceram autoridade profética. E colocaram a sua vida em risco para defender aquilo que era justo e correto, e não se aliaram a um sistema, enquanto toda a igreja se aliava ao sistema. Enquanto a igreja oficial silenciava diante de um sistema, Dom Helder Câmara se posicionava aqui no catolicismo românico brasileiro. Enquanto o apartheid sul-africano era produzido pelos próprios protestantes, Desmond Tutu se levantou como autoridade profética contra aquela consciência equivocada de cristianismo.
E Martin Luther King Jr. arrastou multidões. E quando subiu num palanque, não foi para falar de moralidade, mas foi para falar da justiça do reino de Deus. E fez um discurso para uma multidão de gente que não era crente, levantando o discurso do profeta Isaías. Eu tive um sonho que os montes altos serão aplanados e os vales serão exaltados. E pregou a Bíblia como uma mensagem que foi ouvida por todos, crentes e não crentes. E que não subiu num palanque, ou foi para a TV, ou foi para o parlamento, para defender a igreja, para defender a fé cristã, para defender o cristianismo, para defender Jesus Cristo, para defender a família. Foi para o púlpito, assumiu as bancadas e os microfones para defender o ser humano oprimido, de qualquer credo. Porque o Deus de Jesus Cristo é o Deus dos oprimidos. É o Deus dos pequeninos. É o Deus dos fracos, dos que choram, dos que têm fome e sede de justiça. Esse é o Deus de Jesus Cristo. Ele não se alinha ao poder. Tem gente que acha que se assentar na roda dos escarnecedores, né? O mote do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, nem segue o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujos os frutos e os ramos nunca murcham e nunca caiam. Não são assim os ímpios, porque são como a palha que o vento espalha. Tem gente que acha que se assentar na roda dos escarnecedores é você sentar com seus amigos não crentes. É você sair para jantar com seus colegas de trabalho. E tem crente que não se permite qualquer tipo de convivência social com aqueles que ele julga serem pecadores. Não se assentar na roda dos escarnecedores, irmãos. É, por exemplo, não estar presente numa reunião ministerial sem ter a coragem de se levantar quando a vida humana é debochada, quando se defende turismo sexual, coisas desse tipo, e ficar ali como se você fosse parte desse sistema e legitimasse esse sistema. É não ter autonomia de denunciar quando o erro está acontecendo. Ministros não evangélicos perderam espaço no governo e saíram com as suas imagens chamuscadas, inclusive, por defenderem o que é certo. E eu estou diante de uma igreja que não quer defender a verdade, mas que quer lutar por poder. De modo que eu espero e quero dizer a vocês, membros da Igreja Presbiteriana do Pichincha, e aqueles que me assistem, a quem vai chegar essa mensagem, entenda e aprenda uma coisa. Primeiro, aqueles pastores que estão lá no ministério, eu oro para que Deus abençoe suas vidas. Oro para que Deus preserve o coração deles. Mas eles não me representam. E não representam a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não falo em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu falo em nome como sendo um pastor que faz parte dela. Porque não estão ali para defender um projeto político que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja conciliar, tenha assumido como sendo o seu projeto político. A Igreja Presbiteriana do Brasil pode estar cometendo o erro de se omitir diante destes fatos. Mas até onde eu sei, ela não chancelou, deu carta para que aqueles ministros representem ou falem em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, eu repito, desejo sucesso
e vou elogiá-los toda vez que fizerem um bom trabalho. E vou criticá-los toda vez que perceber e acreditar que eles estão se afastando daquilo que é justo e correto. Porque, como pastor presbiteriano, eu não tenho compromisso com aqueles 2 homens que estão lá. Porque eles não estão lá em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho compromisso com as Sagradas Escrituras. O que não significa que eu quero criticá-los por estar lá. Eu só penso que profetas de Deus que querem transformar o mundo, que querem influenciar uma geração, que querem lutar contra o pecado e as injustiças, quem um dia recebeu a autoridade, o poder e a unção deste evangelho, eu pediria que eles deixassem os gabinetes ministeriais e voltassem aos púlpitos. Porque não há poder maior que eles possam exercer na terra do que serem embaixadores deste ministério da reconciliação. Era o tema que eu ia falar hoje, nem vai dar tempo de falar. O ministério da reconciliação. Paulo está dizendo aqui que eles receberam como ministros de Deus esta função. Autoridade profética e espiritual. Nós não podemos, irmãos, ser governo ou ser oposição, porque nós não temos lados. Nós estamos ao lado do Evangelho. Eu não posso ter um chefe. Eu não posso ter um chefe contra quem, como profeta de Deus, eu precise me manifestar em denúncia profética, se ele for repreensível. O profeta, como Natã, precisa ter autonomia de entrar no palácio, de olhar nos olhos do grande rei Davi e denunciá-lo. E se o rei não se quebrantar e se converter, o profeta deveria publicamente reprová-lo. Porque Samuel, que foi o mesmo que ungiu Saul como rei, ele mesmo foi quem teve a autoridade profética de dizer a Saul que o Senhor estava o reprovando. E foi ele mesmo quem ungiu Davi como rei sobre Israel. E nós criamos uma ilusão a partir de Romanos 13, irmãos, que a nossa fidelidade, que o nosso compromisso cidadão cristão é incondicionalmente apoiarmos e submetermos ao poder secular. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. É papel da igreja ser profeta contra as injustiças. Tanto quanto Jesus teve coragem de, ao falarem a respeito de Herodes, ele dizer aquela raposa chamada Herodes. Por quê? Porque o crente, irmãos, está submetido ao Evangelho. E num outro momento eu posso fazer com você uma exegese sobre Romanos 13 para que você entenda e não seja manipulado à luz de Romanos 13 para acreditar que porque você é crente, você é alguém. É curioso, né, irmãos? Sabe o que é curioso? É que os mesmos que defendem que você, por ser crente, não deve se insurgir contra a autoridade constituída, são os mesmos que bradaram e vibraram pelo impeachment de uma presidenta. Não é verdade? E eu não estou defendendo a presidenta. E nem estou dizendo que ela não deveria ser impeachmentada. Não farei isso aqui. O que eu quero dizer a você é que por que essa regra que você hoje quer aplicar, você não usou sempre?
Por que em vez de protestar, de encher as ruas, de levantar as bandeiras, de irem para a televisão denunciar, por que não oraram como hoje querem tão simplesmente assumir um lado apenas para orar e jamais criticar? Eu oro, irmãos, eu oro pelo bem do Brasil, que o Brasil encontre estabilidade política, que o governo encontre rumos, que o presidente seja lúcido nas suas decisões, que haja um grande mover de equilíbrio, de verdade nesta nação. Eu oro para que dê certo, porque se der errado, o povo sofre mais ainda. Eu oro. Mas eu oro e eu denuncio. Eu oro e eu ajo. Eu oro e eu proclamo as verdades do Evangelho. Porque se a gente acredita que a nossa profecia ela pode transformar o mundo, então vamos acreditar de verdade. Vamos acreditar que ela não é só aquilo que eu tenho que pregar para o homossexual para convertê-lo, porque eu acho. Vamos acreditar que ela também pode quebrantar o coração de um deputado, de um juiz da Suprema Corte, de um presidente da República. Mas não entrando no seu jogo de poder, mas tendo a autoridade e a isenção profética de falar a palavra de Deus com autonomia. Autonomia. De dizer, não, eu preciso manter a distância necessária para que eu possa dizer o que eu preciso dizer como profeta de Deus. Procure descobrir por que o Frei Beto, sendo amigo pessoal do ex-presidente Lula, e tendo começado o governo ao seu lado, por que em determinado momento, sem desfazer a amizade, ele disse que não podia permanecer próximo da estrutura de governo? Você vai descobrir que é porque ele disse que ele, como profeta, precisava estar fora do sistema. E disse ao seu amigo, histórico amigo, conte comigo, porque você precisar como seu amigo. Mas como Frei, eu não posso ser governo. Entenda isso, irmãos. Porque não importa quem está no poder, se hoje é a direita, se amanhã será a esquerda. A igreja não assume um lado. A igreja, ela é voz de Deus para proclamar a verdade do Evangelho. E eu lamento que ao tomar parte do governo, determinados líderes religiosos carregam o nome das suas instituições, carregam o nome do segmento evangélico. Eu gostaria muito que eles não falassem para o povo evangélico ou em nome do povo evangélico, que falassem em nome de suas convicções, falassem em nome das suas ideias cidadãs. E que a gente hoje não estivesse dizendo que a gente tem um pastor presbiteriano no Ministério da Educação e um pastor presbiteriano no Ministério da Justiça, mas que a gente pudesse dizer que nós temos um cidadão presbiteriano no Ministério da Educação e um cidadão que é presbiteriano no Ministério da Justiça e poderia ser de qualquer outra crença ou de qualquer outro credo, porque o que nós precisamos no poder secular é gente que tenha compromisso com a justiça, com a Constituição da nação. E se é meu interesse defender que as pessoas creiam e acreditem na Bíblia, então o lugar de eu fazer isso não é das bancadas do parlamento, mas é do púlpito onde eu prego e proclamo a palavra de Deus. E é aqui sim, neste momento, que fé e política não se misturam. Porque se eu vou falar para pregar a salvação da cruz de Cristo, o lugar que devo fazê-lo é o lugar da evangelização. Agora, se eu quero trabalhar para o bem comum e para construir uma sociedade melhor, o que pauta a minha ação, é claro que é o meu caráter cristão. É claro que são os meus princípios. Mas o que pauta a minha ação são os princípios constitucionais. O meu agir enquanto um ente da política pública são as leis que regem o país e a nação. Para obedecê-las,
ou para transformá-las, se eu for do poder legislativo, para fazer cumpri-las, se eu for do poder judiciário, e para cumpri-las, se eu for do poder executivo. Então o Brasil tem uma Constituição. Ele precisa de líderes que governem não para um segmento, não para uma maioria. Líderes que governem para todos. Para as minorias, para os brancos, para os pretos, para os gays, para as lésbicas, para a comunidade LGBT, para os crentes, para os puritanos, para os pentecostais, para os batistas, para os conservadores, para os liberais, porque o governo, ele é e deve ser um governo para todos. Ainda que o ente e o agente público tenha os seus princípios e os seus valores. Mas esses princípios e valores vão dar a ele as ferramentas éticas e morais necessárias para fazerem cumprir os princípios e valores da Constituição. Os direitos e deveres previstos ali para o Estado e para os seus cidadãos. Então, por favor, não confundam e não misturem as coisas. Quem está no governo, não é a igreja. Quem está no ministério são dois cidadãos que processam a fé presbiteriana, mas não é a igreja presbiteriana do Brasil. E é esta palavra que eu queria deixar à minha igreja e à minha comunidade. E repito, este não é um discurso de oposição. Eu oro e clamo e intercedo para que Deus guie, ilumine o governo desta nação. Para que Deus dê direção, para que as coisas se ajustem, para que as decisões sejam sensatas. Eu quero que dê certo. Sabe por que eu quero que dê certo? Porque se der errado, o povo sofre. Mas se os caminhos não parecem certos, saiba que o meu lado é o Evangelho. E eu repito a você, viu? Seja livre. Não importa em quem você votou, não importa se você gosta deste, daquele, se você aprova este, desaprova aquele. É o seu direito cidadão. Você é bem-vindo nesta comunidade. Ninguém vai persuadir você a assumir qualquer outra posição que não seja aquela que seja fruto da sua livre consciência. Mas nós vamos pregar o Evangelho. E dentro do que entendemos como Evangelho, você poderá, em qualquer lado que você atue na sociedade, em qualquer vertente ideológica que você esteja mais familiarizado ou se sinta um pouco mais familiarizado ou identificado. Estes princípios do Evangelho vão ajudar você a ser luz ali ou lá, a você a ser profeta de Deus em qualquer que seja o lugar. Na esquerda, na direita, no centro. Lembre disso. Mas lembre da cruz de Cristo. Porque tem um braço para a direita, um braço para a esquerda, mas o seu tronco principal é aquele que aponta para o alto. Que Deus abençoe você nesta manhã e deixa para outro dia a gente entrar no texto que nós iríamos entrar. De modo que eu não li versículos bíblicos, ainda que tudo que eu falei aqui foi pautado em ilustrações que eu fiz dos próprios textos bíblicos e dos profetas, inclusive. Então, que você não pense que porque a Bíblia não foi lida, a palavra de Deus não esteve no centro daquilo que nós falamos aqui nesta manhã. Tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos orar. Vamos terminar esse momento de reflexão orando. Orando pelas nossas lideranças, orando pelo presidente da República, orando pelos nossos colegas pastores que são ministros, orando por todos os demais ministros. Porque oramos por eles, não por serem presbiterianos, cristãos, terem se convertido, se batizado 3 vezes, até no Rio Jordão. Não é isso. Oramos porque desejamos que este país seja um país guiado por direção e por iluminação do Espírito para promover justiça, igualdade e para terminar com a miséria, para ter ações concretas que possam tratar esta pandemia com responsabilidade, sem ideologismos, sem polarizações. Porque a nossa gente, irmãos, o que cabe nos dizer, que a nossa gente está morrendo. Que nós passamos
de 75 mil pessoas mortas. Que o índice de mortes começa a aumentar em muitas cidades do Brasil. E nós não estamos vendo ações efetivas sendo tomadas. Pelo contrário, cada dia mais se fala em relaxamento, relaxamento e relaxamento. Oremos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós. Os ministros nomeados tenham o compromisso e a competência para cumprirem o seu papel. Oro pelo nosso presidente, por sua saúde, por sua lucidez. Oro para que pessoas lúcidas, ó Pai, e quem sabe estes nossos irmãos possam cumprir este papel, possam aconselhá-lo, orientá-lo. Oro para todos os outros poderes e lideranças deste país, para que as paixões, para que os ímpetos, as ambições, elas não sejam maiores do que as necessidades do nosso povo, Pai. Oro por nossa terra, oro por nossa gente. E oro, sobretudo, pela Tua igreja. Para que a Tua igreja, ó Pai querido, ela possa viver esta liberdade de consciência. Que os nossos irmãos de direita, que os nossos irmãos de esquerda, que os nossos irmãos que votaram no atual presidente, aqueles que não votaram, que sobretudo a gente não esqueça que somos irmãos, que somos cristãos antes de sermos qualquer outra coisa, e que toda e qualquer outra opção e todo e qualquer outro olhar deve estar subordinado a este desafio que temos de viver em comunhão uns com os outros. Que todos sejamos bem-vindos na Tua casa, meu Pai. Porque a igreja não é lugar de nós preconceituarmos as pessoas a partir do que quer que sejam, do que quer que façam, como quer que vivam e no que quer que acreditem. Que o Teu Evangelho, o Teu Espírito produzam as transformações e as mudanças necessárias em cada um, ó Pai. Que a Tua igreja seja o lugar capaz de promover o ambiente necessário para que estas mudanças e transformações ocorram com harmonia no coração, com paz, trazendo vida, trazendo comunhão, trazendo o gozo do Teu Espírito. Ah, Senhor, este seria um momento histórico para a igreja deste país. Um momento onde as pessoas se degladiam por causa das suas ambições políticas. E este seria o momento para que pudessem ver uma igreja apenas levantando a bandeira do Evangelho, sem que ela se incline, ou sem que ela assuma rostos, nomes ou cores, Pai. Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê este discernimento. E também discernimento a todos os nossos irmãos para que não confundam a pregação da justiça, o Evangelho, não a blasfemem acreditando que ela pode se fazer representar, ó Pai querido, por qualquer ideologia terrena, humana e secular. Que nós não negociemos o poder da Tua palavra, a glória, a unção, o privilégio que o Senhor deu a mim e a tantos outros colegas de sermos ministros da pregação deste Evangelho, Pai. E que a gente não misture ou não abra mão disso, ou não troque, ó Deus querido, isso por um prato de lentilhas, como fez Esaú, ó Deus. Que uma necessidade que nós acreditamos urgente não se torne maior do que o projeto que o Senhor tem para a Tua igreja e para o Teu povo. Deus, cuida deste povo, cuida desta nação. Que o Senhor possa nos dar luz e direção, para que nós possamos ser luz, ó Pai querido, e que esta luz possa iluminar o mundo, e que ela não se misture com a escuridão do mundo. Dá-nos o equilíbrio necessário, eu te peço aos meus irmãos que me ouviram e aqueles que ouvirão e que assistirão esse vídeo, ó Pai querido, para que também, seduzidos por suas aspirações ideológicas, não tentem acolher a minha palavra porque se sentem alinhados
a esta determinada corrente, ou simplesmente rechaçar e reprová-la porque parece confrontar determinada outra corrente. Pai querido, que as nossas paixões não sejam capazes de fazer com que a gente se torne insensível apenas à verdade do Evangelho. E que a gente pare de colocar rótulos humanos, mundanos, profanos naquilo que é tão somente Evangelho, Pai. Que nós não assumamos nenhuma bandeira de modo acrítica, de modo incondicional. Mas que nós possamos orar por todos. Mas que nós possamos, sobretudo, como o próprio profeta Isaías, que avisa ao rei Ezequias que ele vai morrer, mas depois o avisa que ele viverá mais 15 anos, mas depois retorna para informá-lo que ele cometeu um erro muito grave e que uma grande destruição viria sobre a terra de Israel por causa do seu comportamento. O profeta que afaga, que consola o rei, é o mesmo que denunciou o seu pecado e apontou as consequências dos seus enganos. Porque o profeta, ele é profeta. Ele não mora no palácio. Ele não vive no palácio. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Que o Senhor nos ajude a nos enxergar como este povo profético. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você. Um bom dia, uma boa manhã. Se você quiser interagir aí com alguma palavra, com alguma consideração que você tenha a fazer sobre o que nós falamos aqui, eu julguei relevante falar sobre isso, porque eu tenho recebido mensagens, textos, né, de gente, de pensadores, de acadêmicos, enfim, que por conta deste movimento, deste cenário político, começaram a trazer o nome da Igreja Presbiteriana do Brasil e a fazer críticas assim, generalizadoras, né, de um modo muito ruim. Então o que eu queria dizer é apenas isso, que nada do que está acontecendo significa um movimento oficial, unificado, ou que represente toda a Igreja Presbiteriana do Brasil ou os pastores presbiterianos do Brasil, viu? E eu repito, não porque a nossa igreja seja perfeita, mas nós não precisamos ser levianos em fazer generalizações a respeito da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é enorme e que tem uma história linda no nosso país. Que Deus abençoe você, viu? Eu estou lendo aqui as mensagens que estão chegando. E eu espero que isso sirva para a edificação de todos, viu? Que sirva para você também ter um discurso não extremado, viu? Não polarizado. Na hora de você defender os seus ideias, na hora de você discordar de alguém, que você entenda, meu irmão, que nós não podemos nos isolar nessas trincheiras ideológicas. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, viu? Uma alegria a gente ter passado juntos essa manhã e que isso possa ajudar você nessa construção do seu pensamento cidadão e abençoe a sua vida. E continue orando pelo Brasil, viu? Você apoia o presidente da República, ore por ele, interceda, clame. Você se opõe ao presidente da República, mas também ore por ele, interceda e clame, porque, sobretudo, nós queremos que Deus estabeleça a sua justiça sobre todos nós. E não vamos brigar por causa disso, porque nós não tomamos parte nestas cadeiras. Eu repito o Salmo 1, não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Não temos um lado na mesa. Nós estamos de fora, olhando e denunciando. A gente é tão interessante que a gente fala sobre a justiça de Jó, né? A justiça de Ló, perdão, que morava em Sodoma e Gomorra, mas quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, Ló estava à porta da cidade julgando o povo.
Veja, uma cidade que estava totalmente corrompida, depravada, Deus estava reprovando a cidade e Ló fazia parte do governo. E Ló fazia parte do governo. Ló não deixou de ser justo por causa disso. Mas no momento onde ele tentou ter autoridade para que aquela cidade não quisesse trazer para a sua prostituição, para a sua promiscuidade, os próprios anjos do Senhor, ele foi ignorado por eles. Sabe por que ignoraram Ló naquele momento? Porque o tempo inteiro ele fez parte do sistema. Por que agora, naquela hora, ele queria pedir ao sistema que respeitasse os anjos? Se ele levou a sua fé e levou a sua justiça e a sua santidade para se misturar no sistema. Você já parou para pensar nisso? Que os homens que julgavam a porta da cidade eram o governo da cidade, eram aqueles que legislavam e guiavam o povo, e que Jó estava à porta da cidade julgando quando os anjos chegaram? Que Jó se tornou o governo daquela cidade promíscua? Engraçado que ele não conseguiu mudá-la, né? Ele não conseguiu transformá-la. Pelo contrário, ele só conseguiu fazer com que quando os anjos chegaram e a sua casa, vamos pensar nisso como sendo a igreja, fossem tratadas pela cidade como sendo parte do mesmo problema. E não conseguiram identificar os anjos de Deus com a autoridade, a reverência espiritual que deveriam ser. Como respeitá-los? Se Jó sempre fez parte de tudo que nós somos. Pense nisso, porque talvez a igreja esteja construindo o pior capítulo da sua história, onde ela vai perder o olhar das pessoas que durante muito tempo aprenderam a nos enxergar como sendo um povo diferente, um povo distinto, um povo que tem uma prática de amor, de cuidado, de zelo, de doação pelo próximo. E agora nós passamos a ser identificados como um povo que discrimina, um povo que acusa, um povo que grita, que ofende. Como nós estamos construindo a imagem da igreja diante do povo? Então Ló não pode reclamar quando aquela cidade deseja se promiscuir com os anjos de Deus. Esta foi a mensagem que ele deu à cidade, ao sentar-se na porta da cidade para tomar parte daquele governo corrupto e daquela cultura totalmente pervertida. Será que a gente consegue ler a Bíblia com este olhar e entender as histórias e as experiências que elas nos revelam? Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém. Um bom dia, um bom almoço e que esteja tudo bem. Continue orando por nós. Eu repito, está tudo bem. Apesar do diagnóstico de Covid, eu estou muito bem e nossa família também, mas orem por nós, que Deus estará sempre conosco, nos abençoando e abençoando você, a sua casa e a sua família. Amém. Um beijo.